consideram-se equipamentos públicos urbanos permeáveis para fins de complementação, né, para alcançar aqueles 30%, 35% ou 40% de área permeável. As faixas de tratamento paisagístico, à exceção do talude, com declividade acima de 30%. O que a gente está querendo dizer aqui? Que aquela faixinha de 4 metros de grama, que por lei hoje na 208 tem que ter ao longo de um muro de fechamento de um loteamento, a gente está falando que isso a gente não considera um sistema de lazer. Porém, ele é permeável. Então ele entra na complementação de área permeável, mas não é sistema de lazer, não cumpre a função de um sistema de lazer. Espelho d'água, de açude, de barramento. O Estado, a resolução CIMA 80 considera isso como área permeável. Então, né, a gente está indo na mesma linha do Estado. A gente também considera para fins de complementação, mas também não é área verde e nem sistema de lazer. Áreas permeáveis de servidão administrativa, referente à linha de transmissão de energia, gasoduto, oleoduto, faixa não edificante de rodovia, ferrovia. Se for permeável, também entra para complementar essas áreas, né, permeáveis da respectiva proposta de lei. As porções de área institucional, destinada à instalação de equipamento público urbano, exclusivamente para a captação de águas pluviais, como as bacias, né, de detenção, desde que sejam áreas permeáveis. Os famosos piscinões. Então, isso também pode entrar para complementação. E uma coisa nova que é alguns dispositivos viários, né? Por exemplo, canteiro central, rotatória, calçada, desde que seja enquadrada como solução baseada na natureza. Um exemplo clássico, por exemplo, numa rotatória, é você instalar um jardim filtrante. É um dispositivo que vai forçar a absorção da água, a infiltração da água no solo, né? Vai diminuir, então, a enxurrada, vai filtrar essa água, né? Vai melhorar a questão de poluição difusa, né? Daquela água toda indo direto, causando alagamento e carregando lixo e detritos para o curso d'água, né? Então, nessa área dessa rotatória, a área dela a gente entende como uma área, um equipamento público urbano permeável, e também serve para complementar a permeabilidade para aquele loteamento. Pode passar? O último item da permeabilidade, parágrafo 3º. Prevalecerá a taxa de permeabilidade mais restritiva nos casos em que houver incidência de mais de uma taxa de permeabilidade na mesma gleba. Então pode acontecer de uma gleba muito grande estar pegando uma área amarela e uma verde. A verde é 30, a amarela 35. A gleba inteira vai ter que atender 35% de permeabilidade. Parágrafo 4º. Deverá ser feita a demarcação, no momento do cadastramento da gleba, de parques lineares ou corredores ecológicos, conforme vocação do local e proposta de uso futuro da gleba, nos termos do parágrafo único do artigo 12 desta lei complementar. Então, o artigo 12 da Lei 207, ele já prevê novas restrições ambientais no momento do cadastramento. O que a gente está falando aqui, então? Que no momento do cadastramento, eu já vou ter um pré-cadastramento com as informações ambientais e um estudo de impacto de vizinhança, que vai definir, inclusive, os usos futuros da gleba, com adensamento, com diversas informações. E aí a Secretaria vai apontar se a área tem vocação para implantar áreas verdes de função social, parques lineares para trazer a população para lazer, ou são áreas para funções ecológicas, corredores ecológicos, né? Plantio adensado, fragmento, só plantio de vegetação nativa e assim por diante. Parágrafo 5º. Deverá ser garantida a conectividade das áreas verdes com função ecológica, né, os fragmentos e assim por diante, a manutenção do fluxo gênico, privilegiando a alocação dos espaços livres de uso público com os demais sistemas de área verde e unidade de conservação, o nosso famoso SAVIO-C. O que integra o SAVIO-C, que está lá no artigo 39 do Plano Diretor? As APPs,
fragmento de vegetação nativa, reserva legal, unidade de conservação, as nossas planícies de inundação, corredor ecológico, parque linear e assim por diante. Pode passar? Parágrafo 6º. Fica vedada a supressão de fragmentos de vegetação nativa nessas áreas, né, mapeadas no Plano Municipal do Verde, lá de 2016, e os novos fragmentos identificados no processo de pré-cadastramento dessas áreas, ou cadastramento das glebas, situada na zona de expansão urbana, salvo nas hipóteses de utilidade pública ou de baixo impacto, quando não houver alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, conforme o nosso Código Florestal, Lei Federal 12.651, lá de 2012. Parágrafo 7º. Agora a gente traz uma faixa de proteção para os fragmentos de vegetação nativa. Então, o 6º proíbe a supressão de vegetação, fragmentos de vegetação nativa nessas áreas. E o 7º traz uma proteção a mais para esses fragmentos. Ficam estabelecidas as seguintes faixas envoltórias para os fragmentos de vegetação nativa, mapeados no Plano do Verde, nos novos, né, pré-cadastramentos e cadastramentos, situado na zona de expansão urbana, que não estejam inseridos ou contíguos em área de preservação permanente. Então, o parágrafo 7º é para um fragmento que ele está isolado na propriedade. Então, a primeira faixa de proteção dele é uma faixa de 30 metros, uma faixa não edificante, né? Então, faixa de 30 metros, a partir da borda do fragmento da vegetação nativa, mantida como área permeável, podendo ser integrada aos espaços livres de uso público. Então, ele vai poder ser complementado naquela porcentagem, que pode ser 30, 35 ou 40, que pode ser sistema de lazer ou área verde do loteamento. E aí vem algumas especificações para esses 30 metros, essa faixa envoltória de proteção, né? A referida faixa de 30 metros poderá ser reduzida pela metade quando se tratar de fragmento nativo com área menor que 1 hectare. Um fragmento muito pequeno, isolado, essa faixa poderá ser de 15 metros e não 30. Os fragmentos de vegetação nativa poderão ser cercados a fim de serem isolados do sistema de lazer e demais áreas contíguas. Será permitido sistema viário a partir de 15 metros do fragmento de vegetação nativa, nos casos em que a gleba exceder a taxa mínima de permeabilidade do solo estabelecida. Então, se para aquela área ela tem uma permeabilidade de 40% que ela tem que respeitar, se ela tiver com 42%, essa envoltória também reduz pela metade, né? Que é praticamente isso que está falando. Ele poderia, então, pôr o viário dele, né, a 15 metros dessa faixa de proteção do fragmento. Então, é uma faixa não edificante, não pode construir nesses 30 metros. Pode passar? A primeira faixa de 30 é não edificante. As demais são um controle de verticalização, né, para você controlar microclima e proteger o fragmento, né? Insolação, velocidade do ar, umidade. Então, além da faixa de 30, de 30 a 80 metros, eu tenho uma faixa onde só vai poder edificação horizontal. Pela 208, 2 pavimentos com gabarito de altura até 10 metros. Então, na faixa de 30 a 80. Depois vem uma terceira faixa, de 80 a 120 metros. Aí começa-se a permitir a verticalização. Pode-se até, então, verticalizar com até 23 metros de altura, ou seja, 7 andares. Desde que o sobrezoneamento para essa área permita. Porque tem sobrezoneamento, né, na região lá de Barão, por exemplo, que não permite, né, a verticalização. Então, desde que permitido o zoneamento para aquela área. E, por fim, uma faixa de 120 a 160 metros, que pode verticalizar até 37 metros, 12 andares, né, desde que permitido pelo sobrezoneamento. Pode passar? Aqui um exemplo, é tudo que eu falei, né? Então, eu tenho um fragmento isolado, ele não está associado dentro de uma APP. Eu tenho uma faixa primeira de 30 metros de proteção não edificante, e depois começam as faixas
de controle de verticalização, de construção de prédio. De 30 a 80 só edificação horizontal, de 80 a 120 até 23 metros, e a última faixa lá bem longe do fragmento, né, a mais de 120 metros do fragmento, de 120 a 160, eu posso verticalizar até 37 metros. Passou de 160 metros, segue o sobrezoneamento já proposto pela 207. Pode passar? Parágrafo 8º. É a mesma coisa, ele traz também faixa de proteção, só que agora para os fragmentos que estão contíguos ou inseridos dentro de uma APP. Então ele já tem a proteção legal de uma faixa de APP, que normalmente em Campinas vai ser de 30 ou 50 metros. Então nesse caso, a única coisa que muda é que ele não tem a faixa de 30 metros não edificante. Ele já vai para o controle da verticalização, né? Então a primeira faixa é de zero, né, de encostado à borda do fragmento até 80 metros, eu só posso edificação horizontal. Pode passar? De 80 a 120, eu posso, desde que permitido pelo sobrezoneamento, verticalizar até 23 metros, de 120 a 160 até 37 metros. Pode passar aquele mesmo desenho, né? Então o fragmento está dentro da APP, ele já vai para a faixa, né, até 80 metros, só para edificação horizontal. Depois, 7 andar, 12 andar, né, 23 metros ou 37 metros de altura. Pode passar? Parágrafo 9º. Ficam excluídos das condicionantes do parágrafo 7º e 8º, ou seja, não se aplica essas faixas envoltórias aos fragmentos de vegetação nativa tombado pelo CONDEPAC. Se ele for tombado pelo CONDEPAC, ele já tem uma proteção da resolução que tombou, né? Tanto restrições quanto questões da envoltória. Então vai se aplicar o que o CONDEPAC já definiu, ok? Parágrafo 10º. Deverá ser instituído sistema viário de contorno nos espaços livres de uso público. Então, todo sistema de lazer, né, uma praça ou área verde, tem que ter um viário de contorno. Separados ou em conjunto com outros elementos naturais, com via mínima, respeitando o estabelecido na legislação vigente, hoje é 14 metros, né, e não permitindo a confrontação dessas áreas com os lotes. Pode passar? Parágrafo 11º. Os parâmetros e as restrições ambientais estabelecidas em outras normas também deverão ser respeitados, desde que não sejam incompatíveis com as disposições especiais estabelecidas nesta lei complementar. E o último parágrafo, os parâmetros ambientais previstos nesta lei também se aplicam aos empreendimentos classificados como empreendimento habitacional de interesse social. Pode. Pessoal, eu agradeço, né, a atenção de todos, né. Era essa a apresentação, a explanação para vocês com a proposta, então, de minuta da Secretaria do Verde para alterar a 207 e trazer elementos ambientais para a urbanização dessas áreas. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Feita, então, a exposição, né, na etapa preliminar dos fundamentos técnicos do projeto de lei que altera a Lei Complementar 207 de 20 de dezembro de 2018, passamos para a segunda etapa, que é a oitiva dos presentes para manifestação. Conforme o regulamento, existem duas formas de vocês se manifestarem. Ou pela filipeta, que foi entregue no início, mas caso alguém não tenha recebido, tem o Amandi, que é aquele moço de blusa azul. Levanta a mão, Amandi, por gentileza. E tem o Diego também, que está lá no fundo também levantando a mão. Eles podem entregar filipetas para vocês, caso vocês desejem fazer sua pergunta, sua crítica, sua contribuição por escrito. E também tem ali uma listagem das manifestações orais, né, para vocês poderem também utilizar o microfone e se colocarem aí frente à audiência. Se houver filipetas, a mesa ainda não as recebeu, nós vamos intercalar uma pergunta escrita, uma pergunta verbal, vamos fechar em bloco de 5,
e passamos a mesa técnica para responder e novamente seguimos a mesma linha até o final dessa audiência. Então, eu vou questionar então novamente o Diego e o Amandi se existe alguma filipeta escrita. Se puder entregar para a gente então, enquanto a filipeta não chega, nós vamos então iniciar pelos inscritos orais por questão de tempo. Então, o primeiro inscrito, por gentileza, eu peço que diga o seu nome, eventualmente entidade ou bairro, enfim. É o senhor o primeiro inscrito? Então, por favor, o microfone está logo ali. Se o senhor pudesse então se apresentar, por favor. Som. Olá, boa noite. Meu nome é Marcão, eu sou do Congeapa Campo Grande, representando pela entidade Resgate Cambuí. E como membro da APA Campo Grande, a gente também protege o entorno da APA. A gente protege o entorno da APA. E o entorno da APA, como o técnico mostrou na primeira foto, no primeiro mapa, né, ele mostra algumas áreas, né, que têm interesse de se transformar em urbanas. Mas em 2018, muitas outras áreas já se transformaram em urbanas, né? Com isso, já correndo o risco da superimpermeabilização do solo. E nisso eu vou deixar alguns esclarecimentos. Tem áreas não relacionadas no mapa. Muitas áreas rurais do Campo Grande sendo impermeabilizadas com loteamentos ilegais, transformando o Capivari num grande canaletão e num rio morto. Temos poucas áreas rurais para que se transformem em áreas urbanas, onde só temos uma via de escoamento. A região Campo Grande é a única via de escoamento. E quero deixar bem claro, principalmente para os loteadores, que existem exemplos de conversa, de diálogo, onde consegue os loteamentos entrar em diálogo com a comunidade. Confesso dizer para vocês que o Júnior aqui do lado é um exemplo. Em 2018, 2019, a gente metia paulado no Júnior. E aí o Júnior chegou aí e falou assim: gente, vamos sentar, vamos conversar. O que vocês estão precisando? E foi dessa forma que teve. Eu sempre critiquei, e até hoje às vezes critico a Secretaria do Verde. A Ângela me chamava de carrasco. E hoje eu tenho um maior diálogo com a Ângela, com o secretário Rogério Menezes, mas ele tendo suas divergências. Para tudo precisa ter diálogo, mas também para tudo tem que ter o bom senso. O bom senso, em prioridade, é a qualidade de vida e a proteção ambiental. Era isso que eu queria para dizer. Mobiliza Campinas. Obrigada, Marcão. Bom, vamos passar então para uma filipeta. Plínio Escher, do Secov. Gostaria de saber se é somente uma alteração da Lei 207, em nenhum momento os objetivos são destacados, pontos de inviabilidade da lei e, consequentemente, a revogação desta lei. Lembramos que esta lei foi aprovada para implantar o Plano Diretor de Campinas de 2018. Muito bem. Próxima manifestação oral, por gentileza. Queira se identificar. Isso, é uma perfeita. Sim, só a Ângela está reforçando. Nós vamos alternar, então, 5 questões, uma oral e uma escrita, e ao final nós vamos responder uma a uma. Então, vamos lá. Pois não, Mandinho, segundo escrito, oral. Tá, Ernestina Oliveira. Só que eu não falei, o meu nome é Manuel. Depois eu falo, depois da Manuel. Você falou por uma coisa. A gente já. Boa noite a todos. Obrigada.
boa noite a todos e todas. Eu tenho algumas questões a fazer, eu achei melhor fazer oralmente, com relação ao projeto, né? Primeira coisa, me preocupa o seguinte... Ernestina, me desculpe, poderia falar seu nome completo? Me apresentar, Ernestina Oliveira, eu sou professora aposentada, moradora de Barão Geraldo. Me preocupa o seguinte, todo esse esforço, né, de trazer parâmetros de ocupação mais condizentes com uma área rural que está sendo transformada em urbano, né, que será transformada em urbano, é louvável, mas já há algumas áreas que foram transformadas em urbanas. Eu gostaria de saber por que essas áreas que sequer foram ocupadas ainda, né, que se pensa em começar a ocupar agora, por que essas áreas também não podem ser inseridas nesses estudos? Por que elas estão fora dessa proposta de alteração da lei? Exemplo, o PITS, né? Ele está fora disso. Essa é uma... Santa Paula está fora disso, né? Então, assim, por quê? Porque é só para a zona de expansão urbana? Essas áreas ainda, elas são urbanas, mas ainda não foram ocupadas. E elas são originárias da mesma macrozona de desenvolvimento ordenado, tá? Então, eu acho que para a macrozona como um todo, né, a gente deveria ter os mesmos parâmetros. Outra questão que eu queria colocar é com relação, não tem a ver com os parâmetros do verde, mas está na proposta a alteração, né, do artigo 7º, se não me engano, quando fala das áreas frágeis, e que houve uma mudança assim, muito sutil, né? Tiraram a palavra é vedado e substituíram por é restrito, né? As áreas frágeis, elas têm uma proteção especial, então, portanto, originalmente, na 207 estava sendo dito que essas áreas teriam parcelamento vedado em situações como áreas de alagamento, de declividade muito alta, etc. Né? A Lei 6766 é muito clara, é a lei que disciplina parcelamento do solo no Brasil, né? Então, portanto, uma lei federal e ela deve ser cumprida. E ela é muito clara, ela diz que não é permitido o parcelamento até que as soluções para sanar os problemas sejam apresentadas. Por que foi mudada essa palavra? Não é uma questão de semântica. É muito importante a lei ser muito clara e para o operador do direito, principalmente, é importante que ele consiga entender o que a lei quer dizer. E é vedado e é restrito, são coisas bastante distintas, né? Vedado não pode até solucionar. Restrito pode com limitações. Então a gente queria saber se isso não vai mudar. A gente já se colocou a respeito disso em fevereiro, quando houve uma audiência sobre isso, e eu vi que no projeto a coisa não foi alterada, tá? Outra coisa é a questão do PDUI, né? O PDUI, eu achei até ótimo que tenham mencionado, e foi uma das bases, inclusive, para o estudo de vocês, né? O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o plano da região metropolitana, ele deixa muito claro que não é aconselhável promover conurbação, especialmente com os municípios de Paulínia, Itupeva, Valinhos, né? E a gente tem uma lei, que é a 207, que vai promover a conurbação com Jaguariúna, com Paulínia, com Itupeva, com Valinhos, com Indaiatuba, onde vocês apresentaram, inclusive na divisa com Indaiatuba, né, uma área de proteção, que é a área de proteção hídrica, né? Como é que pode uma lei permitir, né, a urbanização em áreas como essa? Como é que é aceitável, né, que uma lei venha e diga que nessas áreas podem ter ocupação urbana?
Os parâmetros vão dar conta disso? É a outra pergunta. Eu vou pedir a gentileza para concluir, por favor. Só mais uma coisinha. A própria Lei 207, ela diz que o uso prioritário na zona de expansão urbana é o uso rural. Mas nada é dito sobre o rural. Não existe nada sobre o rural. Não existe um plano da prefeitura, não existe nenhuma diretriz, não existe nenhum zoneamento que é exigido pelo plano diretor. Aliás, a conurbação também está prevista como nociva no plano diretor. O plano diretor também diz que essa conurbação não pode acontecer. Então, como é que fica isso? Não é meio incoerente uma lei que começa dizendo que o uso prioritário, né, naquela zona é o uso rural, vem e estabelece um zoneamento urbano? No mínimo incoerente. Então eu gostaria de saber se vocês têm condições de responder a essas perguntas, porque são questões que a população faz para a gente, e a gente fala, olha, realmente é uma incoerência total e não tem solução para isso. E especialmente gostaria de saber por que não foi toda a zona, a macrozona de desenvolvimento ordenado não foi contemplada com esses novos parâmetros. Ok, obrigada. Vamos agora a mais uma pergunta. Sandro Pereira, ele coloca 2 questionamentos. Por que vocês insistem em manter uma lei que diz respeito às orientações dos estudos técnicos do plano diretor, que recomendava manter o perímetro urbano que foi definido em 2012? O limite de 2012 tem hoje capacidade de acolher mais de 300 mil pessoas. Isso somente nas grandes áreas e lotes vazios. Então, por que vocês deixaram de revogar o artigo que expande o limite da área urbana da cidade de 50% metade para mais de 70% de sua área? O artigo 1º da Lei Complementar 207, isso sim protegerá nosso meio ambiente. Aí a segunda que o Sandro coloca. O Código Federal de Vegetação Natural, a Lei 12.651 de 2012, exige pelo menos 20% de áreas verdes nativas. 15% é menos do que a lei federal exige. Por que não colocar o que manda a lei federal aqui no caso Código Florestal? Bom, como o Sandro colocou 2 perguntas e nós já tivemos 2 orais e são 3 perguntas, então nós vamos agora fechar o bloco de respostas da mesa técnica e depois a gente volta na mesma rodada de manifestações orais e escritas novamente. Vou passar aqui para a diretora Ângela Guiral. Só essa. Uhum. Bom, da última então, em relação aos 20% do Código Florestal, os 20% está relacionado à reserva legal, né, para as áreas rurais. Aí tem 2 pontos, né? Quando a área rural ela passa para o perímetro urbano, essa reserva legal, se existir, ela é convertida em área verde do loteamento. Então, já existe essa garantia. Se a reserva legal está averbada na matrícula do imóvel ou instituída de forma efetiva pelo órgão ambiental estadual, né, essa reserva legal, numa alteração de perímetro, ela é convertida para a área verde do loteamento, né. Como a proposta, né, é bem provável que ela vá abranger uma quantidade significativa de áreas verdes que vão ser superior a 15%. Né? Inclusive, que a gente está garantindo que a vegetação não vai poder ser suprimida. O Código Florestal, infelizmente, ele abriu algumas exceções para pequenas propriedades que a reserva legal é a vegetação existente em 2008, por exemplo. Então, nem sempre uma área rural vai ter uma reserva legal de 20%. Então, essa proposta que a gente está trazendo para a área urbana, ela é bem mais significativa do que o Código Florestal.
Código da Vegetação Nativa. Era Código Florestal até 2012. Eles mudaram o nome da lei para evitar equívocos como o que você está falando agora. É 20%, que é o mínimo minimório de uso ecossistêmico, e o ideal para você ter uma qualidade de vida são 30%, segundo todos os estudos científicos de ecologistas e pessoal da área da ciência. Não, é um apontamento significativo. É o Sandro? Sim, é o Sandro. Obrigado, Sandro. A gente tem que converter isso em legislação, né? E aí a gente começar a aplicar esses conceitos, né? A Eu lei acho que é são 20% importante. no mínimo, não 15%. Independente de ser urbano, rural ou quaisquer coisas que seja. Perfeito. Como perfeito? Como perfeito? Como perfeito, meu! Tá louco? Como perfeito? Não respondeu. Eu vou pedir Não tem nada perfeito. Não respondeu. Pessoal, todo mundo possa se manifestar. vamos... Tá, não respondeu. Nada perfeito. Espera aí, eu vou voltar aqui para ele esclarecer o que Isso, por favor. não se entendeu. Mas, por favor, vamos... A gente vai esclarecer até o que for necessário. Pessoal, a gente não está discutindo os estudos que estão sendo desenvolvidos, mas a legislação de reserva legal e de área permeável em área, reserva legal em área rural, para a região nossa é 20%, ok? Em outras regiões é 35% ou 80%, como no caso da Amazônia, né? E áreas permeáveis, né, o Estado traz 20%, mas o município tem mínimo, tem prerrogativa para aumentar, de área permeável, ok? Não de áreas verdes. A nossa proposta não é mínimo de 15% para área verde. Isso é bem provável que seja superior, porque a gente está trazendo áreas permeáveis de 30% a 40%. Né? A gente estabeleceu um mínimo, na verdade, para sistema de lazer, que é 5%. Então, assim, se todo o restante for convertido em área verde, vai ser bem superior a 20%. Sim, né? Sim. Mas, contudo, entretanto, então, ser condicionante. Furada. Depois não obedece. Sandro, eu acho que assim, tem um olhar que a gente está considerando como área verde, que a reserva legal traz, a lei 12.651. Vamos olhar essa questão dos 20%, porque a gente está falando de 20% no mínimo de área, de 30% no mínimo de área permeável, então a gente tem que olhar bem os conceitos que vocês estão trazendo, porque a questão de área permeável, diferente de área verde, então tudo isso, mas a gente está considerando, vamos olhar, e se a gente tiver alguma dúvida, enfim, a gente... Tem tempo ainda? Sim, temos tempo, a gente está aqui hoje recebendo as contribuições de vocês, indicações